Oi, meu amor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te contar os maiores erros que eu cometi na faculdade. Não importa se você está indo pra faculdade, pro ensino médio, pro ensino fundamental ou até começando algum cursinho, eu tenho certeza que você pode extrair uma informação muito valiosa desse vídeo, porque eu vou contar sobre as minhas experiências na faculdade em relação aos erros que eu cometi, os erros que eu não cometi porque eu já me preveni, e eu vou também falar os meus compromissos com esse terceiro semestre que eu estou indo pra faculdade. O que eu vou fazer de diferente, quais erros eu não vou cometer mais. Assista até o fim porque eu tenho certeza que você pode tirar muito proveito deste vídeo. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Mari, estou na faculdade, tenho 19 anos, faço administração, estou indo para o terceiro período e ano passado eu tive a minha experiência na faculdade. Eu quero que você não cometa os mesmos erros que eu passei e que você também divida a sua experiência comigo para assim a gente se ajudar. Então vamos lá, a gente vai começar falando sobre os erros que eu cometi. Faltar muito em algumas matérias por ser extremamente chata, por eu achar, no caso, chato, ou por eu não ver sentido, porque ir na aula e não ir seria a mesma coisa. Só que assim, na minha faculdade eu posso ter 25% de faltas e tem dias que eu só tenho uma matéria. Então se eu falto um dia é como se eu tivesse perdido 5%. Várias vezes eu cheguei a faltar por eu achar que não vai ter nada, não vai ser importante. E realmente na maioria das vezes não era, mas a gente precisa da presença pra passar. Eu até cheguei com algumas amigas a fazer, a gente na verdade chegou a fazer um bolo pra uma amiga nossa e a decoração foi. A matéria mais difícil da faculdade é a presença, porque de fato, às vezes não vai ser nada importante, às vezes o ir não ir vai dar no mesmo, mas a gente precisa passar por isso, a gente precisa ir, porque faz parte. Teve uma matéria no segundo semestre que se eu faltasse mais uma, já era. Eu só posso ter 25% de falta. Se vai pra 26, 30, não importa a nota que eu tire, eu não vou passar, eu vou ter que refazer. Tem um negócio que se chama justificação de falta. Então se eu faltei por algum motivo e eu tenho atestado, eu tenho uma comprovação de que eu precisei fazer outra coisa, eles retiram a falta. Mas na maioria das vezes a gente não tem comprovação, né? Então assim, fique muito atento a isso. Durante as aulas, fica conversando com as pessoas ou conversando no WhatsApp com essas mesmas pessoas. E a gente tinha um grupo no WhatsApp onde a gente conversava. Então, às vezes, parava de prestar atenção no professor pra responder as mensagens naquele grupo. E aí depois eu voltava a minha atenção e eu já estava totalmente perdida. Isso aconteceu mais no segundo período. No primeiro, eu juro que eu nem pegava celular direito. Eu estava super focada. Nesse segundo período que eu tive ano passado, eu acabei deixando isso um pouco de lado. Não é que o perigo tá em você responder uma mensagem e voltar pra aula. É que responder uma mensagem não implica só responder a mensagem. A gente acaba entrando em outros aplicativos. Então, você pegar o seu celular pra responder alguém é um gatilho pra você entrar. É um gatilho pra você poder entrar em outras redes sociais, porque você vai pensar, cara, eu já peguei meu celular, deixa eu dar uma conferida aqui rapidinho nisso, deixa eu dar uma conferida nessa outra coisa. Eu até mesmo peguei aqui o celular em vídeo, só pra demonstrar como que usa, e eu tô olhando se tem alguma notificação. É uma coisa muito automática. No meu celular eu tenho um negócio que se chama modo foco, que eu posso configurar, deixar quantos apps eu quero que tenha notificação nesse período que eu colocar nesse modo foco. Então eu vou criar um modo pra universidade, eu vou colocar os aplicativos que eu quero que me notifiquem, que são importantes, e os contatos. Lógico que a gente tem contatos de emergências, pessoas que não podemos, vamos dizer, silenciar. Ao invés de você se forçar a tentar no mínimo aprender alguma coisa com aquilo, você busca uma recompensa que é mais rápida e que é bem mais legal de fazer. Então é pegar o seu celular. Eu via várias pessoas na minha sala jogando, eles estavam, juro, tipo assim, tem uma pessoa na frente, aí o celular ficava embaixo e a pessoa tava jogando, assistindo o jogo de futebol, o que mais que tinha, assistindo série com fone, assim. Cara, pensa, você já tá ali na aula, você já tá investindo o seu tempo para aquela aula. Presta atenção para depois você não ficar na correria de procurar estudar essa matéria, ao invés de você usar o seu tempo depois pra, enfim, assistir série, pra você fazer o que você quiser. Você vai ter que refazer, assistir as aulas pra você de fato fazer a prova e passar. O terceiro e último erro que eu anotei aqui, que eu cometi, 100% das pessoas já cometeram ou irão cometer. Achar que eu não iria conseguir entender algumas matérias. Sempre tive uma crença de que eu não sou muito boa em exatas. Não é que eu não sou boa, é que eu não vejo sentido em me dedicar a isso, sendo que eu sou muito boa em outras áreas. Eu lembro que no meu primeiro período da faculdade, quem aqui assiste os vídeos há muito tempo vai saber que eu tive contabilidade. Eu tava com muito medo dessa matéria, por mais que não seja uma ciência exata.
Mas eu estava com medo, porque pra mim eu não era muito boa em lidar com essas coisas de números, enfim. Só que eu pensei, cara, eu tenho duas opções. Ou continuar me lamentando e vitimizando e ai, não nasci pra isso, ou eu vou me esforçar pra de fato ter algum resultado. E eu escolhi a segunda opção. E contabilidade se tornou incrivelmente fácil e prazeroso pra mim. Eu lembro que a primeira prova eu não tinha ido tão bem, justamente porque eu fui com esse pensamento de que eu não era capaz. Então eu tinha estudado bastante, mas eu ainda tava com aquela crença. Eu comecei a pensar, não, eu posso, eu consigo entender essa matéria, é só estudar, é só me dedicar mais. E a segunda prova que eu fui extremamente bem. Eu tirei, tipo, uma das maiores notas. Eu fiz tudo bonitinho, balanço patrimonial, classifiquei cada coisa com ativo e passivo direitinho, fiz os cálculos todos bonitinhos e eu tirei uma das maiores notas. Tudo porque eu me dediquei, eu estudei, porque muitas das vezes você tem o conhecimento pra passar em alguma coisa, mas por você achar que você não consegue, você acaba se atrapalhando, ficando muito nervoso, duvidando de si mesmo das respostas, se questionando bastante, então você não consegue ter um bom desempenho. Agora eu vou falar sobre alguns erros que eu não cometi, mas por eu já ter tido consciência de que eu provavelmente poderia acabar cometendo. Pra quem não sabe, eu estudo produtividade há anos, então eu sempre coloquei como prioridade ter a minha rotina organizada, os meus horários de estudos bonitinhos, e eu já sabia que a falta de organização poderia ser um grande problema pra mim na faculdade. Então eu já entrei no meu primeiro período pensando, cara, eu vou me organizar da melhor forma possível, porque senão vai ser só ladeira abaixo. Não deixar o caderno organizado, não ter nada no caderno, não anotar coisas importantes, ficar só tirando print de slides, ficar só tirando foto do quadro. Eu lembro que no primeiro período eu tirava muita foto do quadro porque a letra do meu professor era minúscula e era impossível de enxergar lá do fundo. O meu caderno organizado já me salvou tantas vezes na faculdade, você não tem noção. E me salvou muito, sabe por quê? Tinha dia que o professor simplesmente dava uma prova surpresa e falava, pode constar o caderno, mas o celular não. E quem tem o caderno no celular tava ferrado. Então cuidado, porque na faculdade tem muito disso, de o professor falar que a prova vai ser sem consulta, mas chegar na hora ele ficar com pena dos alunos, ou por ser uma estratégia mesmo, ele vai lá e fala, pode constar o caderno. Eu tinha uma amiga que ela não copiava nada no caderno, ela copiava no celular, ela até tinha o caderninho dela no notas no celular. E aí aconteceu isso, o professor falou que a prova era com consulta ao caderno, ao negócio físico, você tocar, consultar, e ela não tinha, então ela foi super mal nessa prova. Não organizar a rotina e acabar deixando tudo acumular. Eu organizei tão bem a minha rotina que eu conseguia trabalhar, estudar, ir na faculdade, gravar vídeo, fazer tudo que eu precisava fazer e ainda tinha tempo pra descansar. Era difícil eu passar por um período de estresse tão grande. Lógico que vão ter semanas que a gente vai ficar um pouco mais estressado por ser prova, entrega de um trabalho muito complicado, mas na maioria das vezes eu tive essa rotina bem organizada, onde me permitiu estudar, trabalhar, que eu gravo, enfim, dar as minhas aulas nos cursos e ainda ter tempo pra ver série, pra sair com os amigos. O grande erro do universitário é ele ir só carregando com a barriga e deixa pro final. No final eu estudo isso, quando faltar uma semana pra prova eu estudo, só que acumula tudo. Todas as provas da faculdade acabam acumulando pra mesma semana, ou tipo, é bem próximo assim. Acaba virando aquela bola de neve e é muito difícil a gente encaixar na rotina esse tanto de coisa, sendo que a gente não estudou o semestre inteiro. Tô dando aqui um exemplo. Você que tem dificuldade de organizar a sua rotina, uma coisa que me ajudou demais, que foi o planner anti-preguiça. Eu criei uma parte aqui nesse planner, onde são os meus estudos. Então aqui tem uma tabelinha, onde eu colocava quais horários eu iria estudar, o que eu ia fazer de extra, quais as matérias eu iria estudar da semana, e ainda tinha esse controle de matérias, onde eu anotava, segunda eu estudei isso, fiz isso, eu marcava aqui e concluía. Fora que tem essa parte de cada dia da semana, então eu conseguia me organizar direitinho por horários pra fazer tudo que eu precisasse fazer. Esse planner que você viu agora é o Planner Anti-Preguiça, ele faz parte do meu curso Guia Anti-Preguiça, então se você quiser ter acesso a todo esse material incrível, eu vou deixar o link aqui na descrição. É incrível como que a gente esquece das coisas que precisa fazer. Várias vezes eu anotava um trabalho que eu tinha pra entregar, só que eu nem lembrava. Eu entrava nesse meu planner toda semana, quase todo dia. Então foi bom porque assim eu conseguia ver de fato quais trabalhos eu precisava entregar. Esse é pra tal dia. Ok, então vou me organizar e fazer bonitinho. Aquele é pra daqui 2 semanas, então eu já vou começar a semana que vem. Eu não vou prestar atenção nessa aula, depois eu assisto uma videoaula no YouTube. Não, corre disso, pelo amor de Deus. E você pensa, depois eu assisto a videoaula.
você não assiste. Eu vou te falar o porquê que você não pode usar essa estratégia em alguns casos. Você vai diminuir a importância daquele conteúdo, então, tudo bem não ter assistido aquela videoaula, tudo bem não estudar aquele assunto porque ele foi o primeiro da faculdade. E o segundo motivo é porque você provavelmente vai acabar esquecendo. E eu juro pra você que as matérias, elas voltam nas provas de algum jeito ou outro. Então eu sempre gosto de estudar tudo, por mais que algum outro não caia na prova. É sempre bom você ter conhecimento a mais e repertório, enfim, pra sua vida. Algumas matérias, os conteúdos se interligam. Por exemplo, em contabilidade, eu comecei estudando o que é ativo e passivo, coisas fáceis. Aí depois eu tive que estudar o que é ativo circulante, o que é ativo não circulante. E aí depois disso de ativo, passivo, circulante, enfim, a gente foi estudar balanço patrimonial, onde é pra encaixar cada coisa direitinho. E se eu tivesse me perdido lá naquele passivo circulante e não circulante, eu não ia conseguir fazer isso. Depois da balança patrimonial, a gente foi pros cálculos, enfim. Então uma coisa foi interligando a outra. Uma outra matéria que eu tive foi fundamentos de administração. Ela já não se interligou tanto, mas é super importante você estudar todos os conteúdos, ou a maioria que você conseguir, porque se caso algum seja interligado, você já vai estar preparado. Eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram, onde eu perguntei qual era o maior erro que a pessoa teve, pra ela colocar na caixinha, e eu vou ler alguns com você. Não prestar atenção na aula durante a explicação do professor. Esse é um baita erro, porque tem professores que eles são bem espertinhos. Eles passam na prova o que eles falam. Então, tipo assim, tem uma questão que você não vai achar em nenhum lugar se você não tiver escutado o professor. Não chegar cedo ou no horário. A Jess falou, e esse é um erro que eu cometi no segundo semestre, que eu esqueci de anotar aqui. Mas várias vezes eu acabei chegando atrasada porque eu vinha com outras pessoas. Então eu pegava carona, porque eu ainda não tenho a minha carteira de habilitação. Vou tirar esse ano. Por eu ir com outras pessoas, eu acabava não controlando o meu horário. Várias vezes eu chegava na aula 7h20, 7h30, 7h15, por aí. E a aula começa às 7 horas. Porque quando a gente chega atrasado, a gente já fica naquela ansiedade, tipo, meu Deus, o que eu perdi? O que eu preciso pegar? O que eu preciso me atualizar? Deixar as coisas pra última hora. Achar que precisa fazer tudo impecável, mas o básico e o bem feito podem ser bem melhores. Às vezes a gente se cobra a perfeição, mas só fazer é o suficiente, sabe? Você não precisa fazer os títulos bonitinhos. Fazer o básico que o professor falou ali com capricho e fechou, sabe? Não precisa ficar colocando firula, não fazer anotações das explicações dos professores. Isso foi o que apareceu demais, tanto que eu até decidi colocar aqui. Tinha um professor que ele não anotava no quadro e ele não mandava slides, sabe? Não mandava documento pra você copiar. Então você só copiava quando ele falava. Era aquele professor que eu amava as aulas. Você tinha que levar o seu notebook pra você anotar um tanto de vezes, ou você tinha que ir na mão mesmo. Deixar matéria acumulada, procrastinar leituras obrigatórias, falta de foco no presente. Às vezes o professor tá explicando alguma coisa e você tá pensando no que você precisa fazer amanhã, na coisa que você precisa entregar, na mensagem que você precisa enviar. Nada adianta você pensar em coisas futuras ou em coisas passadas, porque não vai resolver. Quem dera você pensar no futuro, resolver sem os problemas futuros. Então adquira essa mentalidade, tipo, ok, eu não posso mandar essa mensagem pra aquela pessoa agora, ou eu não posso resolver aquele problema que eu tenho que resolver amanhã, então deixa eu focar aqui na aula e depois eu penso nisso. Deixa pra eu me preocupar com o problema quando o problema aparecer. Muitas pessoas que falaram procrastinação, nossa, acho que foi a que mais mandaram, procrastinação. E você que sofre com essa procrastinação, que fica adiando as tarefas e os trabalhos e não sabe mais como resolver isso, cara, faça parte do Antipreguiça. O Guia Antipreguiça é o curso que elimina toda a sua procrastinação com princípios neurocientíficos. Eu já fui uma pessoa muito procrastinadora, isso é péssimo, mas ainda bem que eu consegui reverter isso a tempo e hoje em dia a minha rotina é muito mais organizada, é muito mais leve, é muito mais tranquila, vamos dizer assim, de ser vivida. Ir em todas as aulas, a não ser que eu de fato precise faltar, não por querer faltar. Existe uma grande diferença entre precisar e querer. Eu preciso faltar na aula ou eu quero faltar na aula? Eu preciso procrastinar ou eu quero procrastinar? Eu também não vou pegar o celular pra ficar olhando as notificações toda hora. Eu vou checar rapidinho antes da aula começar o meu celular. Aí no intervalo eu checo as mensagens e quando a minha aula acabar eu checo de novo. Estudar as matérias da semana e na semana. Nem que seja só uma revisão para o conteúdo ficar fresco na minha memória. Às vezes você não precisa se aprofundar tanto no conteúdo. Só uma revisão daquilo que foi passado já tá ótimo. Quero ter mais revisões contínuas dos assuntos para ficarem frescos na minha memória, para quando eu tiver a prova eu não precisar
estudar igual um louco, assim, sabe? E por fim, estudar e trabalhar mais na sala de estudos que tem na faculdade. A infraestrutura é maravilhosa. Eu já até gravei esse de vlog, rotina de estudos na faculdade, eu vou deixar aqui nos cards. Com a sala de estudos, com a biblioteca, é tipo maravilhosa. Então eu quero ir mais lá. Eu fui muitas vezes, mas eu quero ir ainda mais pra aproveitar tudo que a faculdade me oferece. Então eu quero conhecer mais da faculdade, que a minha faculdade ela é tipo bem grande. Tem vários lugares que eu não explorei muito bem ainda, então nesse semestre eu vou fazer isso. Então olha só, o seu compromisso é comentar aqui embaixo qual erro você cometeu na faculdade e um que você não irá cometer novamente. Seu compromisso. Eu te falei os meus compromissos aqui e eu quero saber dos seus aqui embaixo. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o fim e eu te vejo no próximo. Um beijo e até logo. Tchau!